E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redite. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história na seleção Tiro, Porrada e Bomba. Como é que eu posso falar sobre a história sem dar spoiler para vocês? Eu acredito que o anti-protagonista é um tremendo psicopata. É só isso que eu posso falar para vocês. Agora, espero que vocês gostem da história, ou pelo menos gostem do enredo dela. E pra quem não gostou, ou pra quem gostou, não se esqueçam de curtir, tá? De comentar. Sei que é chato eu ficar falando isso em todo vídeo, mas se eu não falar, vocês se esquecem e só assistem um vídeo e não me dão esse pouquinho de biscoito. O que acontece se você curtir, se você comentar? O YouTube, ele vai começar a recomendar mais esse tipo de conteúdo pra você. Então, é tão benéfico pra mim, que estou fazendo um vídeo pra você assistir, como pra você. Por quê? Porque se você tá aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo, você é curioso, curiosa, e quer saber tudo completinho. Então, por favor, curte, comenta. Eu não vou falar pra você compartilhar, porque eu não converso com ninguém e eu também não compartilho nada com ninguém. Então, se você for assim também, então não vai adiantar nada eu pedir pra você compartilhar. Agora, mudando de assunto, eu quero mostrar pra vocês, donas de casa, donos de casa, ou que gostam das suas coisinhas tudo arrumadinho, que eu comprei esses dias. Olha, gente, sabe o que é isso aqui? Aqueles negocinhos de, aqueles potinhos de organizar fruta. Eu comprei por quê? Porque aqui tudo estraga. Só eu que gosto de legumes e vegetais. Eu e a mini funcionária. O funcionário júnior e meu marido, eles não gostam. Então, eu tenho que comprar pouco. E além de comprar pouco, eu tenho que guardar bonitinho. Aí, esse kit eu comprei, eu acho que foi no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo. Ele saiu na promoção, ó, ele veio 3. Essa peça aqui é pequenininha, eu acho que é bem bonitinha pra poder guardar morango, essas coisas. E essa daqui já é mais maiorzinha, ó. Todas saem, tá? Aí veio 3 no kit. Eu fico tão feliz quando eu consigo comprar as coisinhas aqui pra mim. Porque quando eu compro, eu me sinto culpada por comprar, sabe? Pra mim, eu sempre tenho que estar comprando coisas pras crianças. Olha que gracinha, gente. Aí vai ficar bem bonitinho, organizado na geladeira. E eu também comprei uma balança digital. Não que eu vá fazer dieta, né? Porque eu não consigo fazer dieta. Eu gosto de comer e eu gosto de fazer muita gordice. Mas daqui vai servir pra quê? Pra me pesar a receita. Eu gosto de fazer muito bolo. E às vezes pede pra gente pesar na balança. Eu não tinha balança. Essa que eu também comprei, eu acho que foi no Mercado Livre. Não, foi no Mercado Livre. Ó, chegou em menos de um dia. Eu paguei baratinho também. Ó. Legal, né? Por que eu tô falando isso, gente? Por que eu tô mostrando essas coisinhas? Pra você que chegou agora e não sabe. Porque as diretrizes de comunidade aqui do nosso amigo mudou e agora eu tenho que aparecer e eu sempre tenho que estar falando uma coisa diferente. Então, o que eu posso fazer de diferente? Mostrar as coisinhas que eu compro pra vocês de vez em quando, tá? Eu não sou blogueira, eu não sei falar nem explicar muito bem, mas eu tô fazendo o que eu posso no momento e eu acredito que a cada dia que passa eu vou melhorar mais, tá? Um beijo, até logo. E quando eu fizer um bolo usando minha balança aqui, medindo as receitas, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que o próximo bolo vai ser de doce de leite com ameixa. Tchau! Silas Thorne arrancou meus aparelhos auditivos minutos antes do exame de admissão de Alden. O sangue escorria pelo meu pescoço antes mesmo de a dor me alcançar. Ele os deixou cair no chão e esmagou tudo sob o calcanhar. Foi aí que ouvi. Os pensamentos dele rompendo o silêncio. Frenéticos, sob toda aquela calma. Vamos ver como ela vai fazer o exame agora. Blair mantém a vaga dela em Alden. E Clara fica. Ela fica comigo. Para sempre. Eu não conseguia me mexer. Os pensamentos dele continuavam vindo. Chore por mim. Me diga que você não vai fazer o teste. Me diga que você nunca vai embora. Eu estava lá na noite em que Blair atropelou seus pais. Eu vi tudo. Nunca liguei para o 911. Porque assim, você não teria mais ninguém além de mim. Minha expressão vacilou. Quase imperceptivelmente. Mas vacilou. Virei as costas para ele e fui direto para a delegacia. Minha professora veio correndo atrás de mim. Ela gritava alguma coisa.
Eu podia ver os lábios dela se movendo, mas o som mal me alcançava. Eu parei. Virei-me. Olhei para ela com os olhos completamente vazios. O olhar dela caiu sobre o meu ouvido, e a cor desapareceu de seu rosto. Ela apontou, ainda de boca aberta, mas o que quer que estivesse prestes a dizer morreu em sua garganta. Foi quando Blair Sterling apareceu. Ela me olhou, e tapou a boca com a mão. Não para ofegar, para rir. Meu Deus, Clara. O que aconteceu com você? Que triste. Espera, você não vai mesmo fazer a prova, vai? Sua sorte é realmente inacreditável. Primeiro seus pais morrem em um acidente de carro, e agora você ficou surda? Órfã e deficiente. Você realmente não tem chance. Quer que eu te mande um par novo pelo Venmo? Ah, espera, isso não vai ajudar. O exame começaria a qualquer momento. Sem meus aparelhos auditivos, o mundo chegava até mim em fragmentos. Pedaços de som que eu não conseguia compreender. Mas Blair fez questão de que eu entendesse cada palavra. Ela se inclinou e praticamente gritou. Do outro lado do corredor, Silas se abaixou e recolheu o que restava dos meus aparelhos auditivos do chão. Então voltou, pressionou os pedaços quebrados na palma da mão e entrou na sala de exame sem dizer uma palavra. Ele mal tinha virado as costas quando os pensamentos dele me atingiram de novo. Coitada da Clara. Deus, isso está me matando. Mas eu não posso ir até ela. Ainda não. Quando eu passar nessa prova com excelência, quando eu estiver no topo, serei o único capaz de protegê-la. Amo ela. Vou ficar com ela. Com a prova prestes a começar, minha professora segurou meu pulso e sinalizou para mim, rápida e desesperadamente. Faça a prova, vá. Balancei a cabeça, mas meus olhos continuavam voltando para Silas. Ele prometeu me proteger para sempre. Prometeu que entraríamos na mesma escola. Em vez disso, destruiu minha chance em Alden para que Blair pudesse ficar com a vaga, e para que eu não tivesse para onde ir, além de voltar para ele. Ele viu o carro de Blair atingir meus pais. Viu os dois morrerem no chão. E não fez nada. Porque perdê-los significava que eu precisaria ainda mais dele. Minha professora segurou meus ombros com firmeza. O rosto dela parecia feroz e despedaçado ao mesmo tempo. Ela sinalizou. Faça a prova. Vou falar com o fiscal. Eles podem atrasar a parte de compreensão auditiva para você. As mãos dela tremiam enquanto fazia os sinais. Rápido demais, frenética demais, apavorada com a possibilidade de eu perder tempo. Algo quente e doloroso se abriu no meu peito. Olhei para o relógio. Então respondi em sinais. Não vou fazer a prova. Vou para a delegacia agora mesmo registrar um boletim. Meus pais não morreram para que eu ficasse aqui fingindo que nada aconteceu. Vi a compreensão atingi-la de uma vez só. As mãos dela deslizaram dos meus ombros. Ela se virou, mas não antes que eu visse as lágrimas em seus olhos. Ela não tentou me impedir de novo. Apenas me olhou. Realmente olhou. E saiu do caminho. Passei por ela e fui para a delegacia. Quando o exame começou sem mim, eu estava sentada na delegacia, olhando para o relógio na parede, enquanto a policial à minha frente tentava falar comigo. Cuidadosa, gentil. Eu não conseguia entender. Balancei a cabeça e apontei para o ouvido. Ela se inclinou para a frente e viu a pele rasgada de onde os aparelhos auditivos haviam sido arrancados. Então, congelou. O sangue. A carne ferida. A pele dilacerada. Atrás dela, um policial desviou o olhar. Outro cerrou o maxilar em silêncio furioso. Sinalizei. Não dói mais. Eles chamaram um intérprete. Estou denunciando um atropelamento com fuga. A motorista é uma estudante chamada Blair, da Crestview High. O colega de classe dela, Silas, testemunhou tudo e acobertou o crime. Ele é cúmplice. Eles encerraram o caso quase no mesmo instante em que o abriram. Quando colocaram o relatório em minhas mãos, minha visão ficou turva. Quando o sinal final tocou, eu já estava parada do lado de fora dos portões da escola. Assim que o exame terminou, Silas foi o primeiro a atravessar as portas. Blair vinha logo atrás. Uma equipe de filmagem os aguardava. Silas sorriu para as câmeras como se tivesse conquistado alguma coisa. Sempre dissemos que entraríamos juntos em Alden. Blair inclinou a cabeça para a câmera, brincalhona e doce. Outra pessoa deveria ter conseguido a vaga, mas ela desistiu da prova no último minuto. Que sorte a minha, eu acho. Sinceramente, eu deveria mandar um cartão de agradecimento para ela. Agora somos só eu e Silas. Vi os rostos deles na tela e senti alguma coisa morrer atrás dos meus olhos. Silas e eu crescemos juntos. Quando éramos pequenos, todo mundo brincava dizendo que ele era meu cavaleiro, e eu era sua princesa. Em algum momento, a piada deixou de ser brincadeira. Ele transformou em missão pessoal me proteger. Quando a puberdade chegou e comecei a ganhar peso, as outras garotas vieram atrás de mim. Silas interveio. Bem na frente da escola inteira, ficou cara a cara com elas e as destruiu. Encostem na Clara de novo e vejam o que acontece. Agora, olhando para trás, tudo parecia uma piada cruel. O mesmo garoto que brigou por mim me descartou no instante em que Blair apareceu. E ficou parado enquanto meus pais sangravam na estrada. Depois, esmagou meus aparelhos auditivos pouco antes do exame, só para garantir que eu não tivesse mais nada. Tudo bem, eu não precisava de um cavaleiro assim. As câmeras se desligaram. Eles vieram direto na minha direção. Clara, sério? Você ainda está aqui? Os olhos de Blair percorreram meu corpo de cima a baixo. A prova acabou. E você ainda não comprou aparelhos auditivos novos? Blair estava radiante, embriagada pela própria vitória. Eu sabia ler lábios. Mesmo sem meus aparelhos auditivos, conseguia entender o suficiente. Não respondi. Meus olhos foram para Silas. Nada daquilo fazia sentido. Se ele me queria tanto assim, por que entregar tudo para Blair? Ele me puxou para o lado. As mãos dele se ergueram. Sinais precisos e deliberados. Por que você está aqui fora? Você faltar à prova fez Blair parecer mal.
Era esse o objetivo? Se isso importa tanto, eu tiro um ano sabático com você. Nós fazemos a prova de novo. Então para de olhar para mim desse jeito. O sangue subiu para minha cabeça tão rápido que minha visão escureceu. Ele sabia. Sabia de todas as noites sem dormir. De todas as horas que passei lutando por Alden. Sabia o quanto perder meus pais me destruiu. Nas piores noites, aquelas em que o luto me engolia inteira, era ele quem ficava comigo. Ele cuidou do funeral. Cuidou de tudo. E tarde da noite, olhando nos meus olhos, disse: Você tem a mim. Eu não vou a lugar nenhum. Vou cuidar de tudo. No fim, a pessoa que me impediu de desmoronar era a mesma que tinha me destruído. Não falei uma única palavra. Os pensamentos dele correram para preencher o silêncio. Deus, ela é tão indefesa. É adorável. Vamos, implora, só implora, e eu repito o ano inteiro com você. Blair é só uma cópia, uma imitação pálida do original. Ela pode esperar um ano por mim em Alden. Não faz diferença. Fui embora sem abrir a boca. Silas me seguiu em silêncio. Naquela noite, alguém organizou uma festa da turma. Minha professora tinha me mandado mensagens praticamente implorando para eu sair de casa, então acabei indo. Verdade ou desafio? Quando chegou a vez de Silas, alguém lançou o desafio. Beije a garota de quem você gosta. Todos os olhares da sala se voltaram para mim. Blair, ele disse. Ele não precisou levantar a voz. Então os pensamentos dele invadiram minha cabeça outra vez. Os lábios dela são exatamente iguais aos da Clara. Deus, são tão macios. Por que ela não está olhando para mim? Ela está com ciúmes? Meu celular vibrou. Olhei para a tela e saí discretamente. Era uma mensagem de voz do policial. Converti o áudio em texto. Há uma lacuna nas imagens das câmeras de segurança. Tudo o que conseguimos confirmar é que 2 estudantes ligaram para o 911 muito tempo depois do acidente. Não conseguimos identificar o motorista. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Uma rajada fria atingiu meu rosto. Encolhi-me contra ela e pisquei com força, me recusando a deixar a ardência atrás dos meus olhos vencer. Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar agora. Uma mão se fechou sobre meu ombro. Silas. Virei-me. Com quem você está trocando mensagens? Ele perguntou, movendo os lábios. Apontei para o ouvido. Ele mudou imediatamente para a língua de sinais. A mesma pergunta, mais devagar dessa vez. Minha professora, respondi em sinais. Ele assentiu. Mas os olhos dele permaneceram fixos no meu celular. Não disse mais nenhuma palavra para ele naquela noite. Só de permanecer na mesma sala já doía demais. O grupo da turma explodiu em mensagens naquela noite. Todo mundo falando sobre planos de verão, preparação para a faculdade, o que fariam dali pra frente. Só Blair mencionou meu nome. Então, aparentemente, Clara faltou à prova de inglês? Que triste. Acho que vou ter que ir para Alden sem ela este ano. Sem paz, sem nota na prova. Qual é o plano agora, Clara? Qual era o plano? Eu não fazia ideia. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, saí de casa e dei de cara com Silas e Blair. Tentei passar por eles, mas Blair me puxou para um abraço antes que eu pudesse escapar. Então, eu e Silas estávamos conversando e encontramos um programa preparatório muito bom para a prova do ano que vem. Ela apertou meu braço. O que você acha? Você poderia refazer. Olhei além dela, direto para Silas. O homem que tinha colocado tudo aquilo em movimento. Ele repetiu em sinais a oferta de Blair, palavra por palavra. Balancei a cabeça. Refazer a prova era a última coisa na minha mente. Eu tinha assuntos muito mais importantes para resolver primeiro. Então Silas se moveu. Rápido, brusco. Ele me empurrou para o lado para puxar Blair para trás dele. Tropecei para fora da calçada e caí no asfalto. O rosto dele perdeu toda a cor. Silas correu na minha direção. As bordas da minha visão escureceram. A última coisa que vi foi o rosto dele se desfazendo. Algo cru e culpado rasgando sua expressão. Então os pensamentos dele inundaram minha cabeça antes que tudo escurecesse. Ai meu Deus! Ela está sangrando. Meu bebê está sangrando. Isso deve doer tanto. Ela está olhando para mim desse jeito porque está com ciúmes de eu não ter protegido ela? Não se preocupe, querida. De agora em diante vai ser só você. Só você. Mordi o interior da bochecha e me arrastei de volta para ficar de pé. Os 2 joelhos estavam ralados até a carne viva. Meus cotovelos também, vermelhos e em carne viva contra o asfalto áspero. Fiquei encarando meus joelhos machucados sem realmente enxergá-los. Algo atravessou o rosto de Silas. Então, ele jogou 2 curativos aos meus pés como se fossem moedas. Se limpa, e não tente culpar Blair por isso. Deixei os curativos no chão e fui embora. Cuidei dos ferimentos em casa. Foi quando a mensagem da minha professora chegou. Clara. Nada mais. Só o indicador de digitação aparecendo e desaparecendo. Fiquei olhando para o nome dela na tela e esperei. Tudo bem. Só me diz. Uma longa pausa. Então, 3 mensagens de voz chegaram, sendo transcritas automaticamente na minha tela, uma após a outra. Silas registrou uma denúncia de fraude contra você na administração. Ele está dizendo que você colou na prova de inglês. Eu sei que você não colou, mas o problema é o seguinte. Alguém também registrou uma denúncia anônima contra Blair. A escola abafou a denúncia contra Blair por causa das notas dela, então, interrompi antes que ela pudesse terminar. Então eles vão investigar a mim, mas não a ela. Eles nem pretendem investigar, pretendem? Percebi que ela queria dizer mais. Quando a próxima mensagem chegou, até a transcrição parecia encharcada de lágrimas. Clara, eu sei que isso não é justo. Eu lutei por você. Fiz tudo o que pude. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Fechei a conversa, deitei de costas e fiquei olhando para o teto. Minha mente era puro ruído branco. Então, o nome de Silas iluminou minha tela.
Você denunciou Blair para a administração? Tudo fez sentido. Eu estava me perguntando por que Silas tinha registrado a denúncia de cola contra mim. Alguém havia denunciado Blair primeiro. Essa era toda a justificativa de que ele precisava. Não respondi à mensagem. Ele já tinha decidido que a culpada era eu. Nada do que eu dissesse mudaria isso. O que eu não esperava era o circo midiático. Enfiaram celulares e microfones na minha cara, e eu abaixei a cabeça. Não por culpa. Eu estava apenas assustada. Então Silas apareceu. No instante em que a multidão nos viu juntos, ligaram os pontos. Ele era quem tinha feito a denúncia. Então vocês três estavam na mesma sala de prova. Silas, quem estava realmente colando? As vozes se sobrepunham umas às outras. O barulho me esmagava de todos os lados, e de repente, eu estava de volta àquele verão. Encurralada, interrogada, despedaçada. Naquela época, usaram minha perda auditiva contra mim, despejando toda a culpa na garota que não conseguia reagir. E naquela época, foi Silas quem deu um passo à frente. Não foi ela. A lembrança se dissolveu. Eu estava de volta ao presente, olhando para Silas, esperando que ele limpasse meu nome de novo, como sempre fazia. Ele abriu a boca. Foi a Clara. Estática rugiu dentro do meu crânio. Li os lábios dele, sem hesitação. Meu nome, moldado de forma clara e deliberada. Por quê? Como alguém consegue mudar tão rápido? Como ele conseguia ficar ali me destruindo sem sequer hesitar? A multidão avançou. Silas puxou Blair para trás dele, protegendo-a, e me deixou parada no meio do caos. Pessoas me cercando, perguntas virando acusações, todas as câmeras apontadas para meu rosto. Então alguém me empurrou. Eu caí. Pés me pisotearam por toda parte. Mãos, costelas, costas. Um estranho conseguiu me tirar dali e chamou uma ambulância. Observei o soro pingando, contando o tempo para mim. A porta se abriu. Blair e Silas. Blair foi até minha cama primeiro, cheia de teatralidade, e segurou minha mão. Clara, você está se sentindo melhor? Ela fez uma pausa. Então lembrou que eu não podia ouvi-la. O sorriso que se espalhou pelo rosto dela mostrou todos os dentes. Meu Deus, Clara. Seus pais morreram. Alden está fora de alcance. E agora suas chances na faculdade estão completamente arruinadas. Como você ainda consegue levantar da cama de manhã? Sinceramente, quase sinto pena de você. Pisquei para ela, doce e vazia, então apontei para o ouvido e balancei a cabeça. Os pensamentos de Silas deslizaram para dentro da minha mente. Ela fica tão fofa assim. Deus, eu queria poder ficar perto das orelhas dela para sempre. Ser tudo para ela. Por que ela não olha para mim? Ela não se importa mais? Ela me odeia? Engoli o nojo subindo pela garganta e olhei diretamente para Blair. Então sinalizei lentamente. Ei, Blair, quer apostar que consigo fazer Silas largar tudo para refazer a prova comigo? Uma frase. Só isso. O sorriso dela desmoronou. O ciúme surgiu por trás dele. Rápido, feio e incontrolável. Ela virou imediatamente para Silas. Isso é verdade? Algo brilhou nos olhos dele, desaparecendo quase no mesmo instante. Então ele assentiu, sem hesitar. Aquilo destruiu Blair. Ela avançou sobre mim, os dedos apertando meu pescoço, os olhos selvagens. Ele é louco. Você sabe disso, não sabe? O atropelamento foi ideia dele. Ele me mandou fazer aquilo. Planejou tudo. E a minha recuperação? Ele garantiu que a escola ignorasse minha fraude. Ele não ama você. Ele odeia você. É por isso que ele faz tudo isso. O aperto dela se intensificou. Os olhos estavam vermelhos, queimando de ódio. Ela cerrou o maxilar. Então, de repente, riu. Que pena que você não consegue ouvir uma palavra do que eu estou dizendo. Quem disse que eu preciso ouvir? Sorri para ela. Piscaei devagar. Doce. Calma. E vi o rosto dela perder toda a cor. Blair arrancou a mão do meu pescoço como se eu a tivesse queimado. Ela cambaleou para trás, me encarando, as palavras tropeçando umas nas outras. Você é surda. Não consegue. Como diabos ouviu isso? Você está blefando. Ela falou como se estivesse tentando convencer a si mesma. Deixei o canto da boca se erguer levemente. Então toquei os próprios lábios. Eu leio lábios. Cada palavra, Blair. Entendi tudo. Blair balançou a cabeça com força. Frenética, desesperada. Como se pudesse apagar os últimos minutos apenas se recusando a aceitá-los. Então algo mudou. Os olhos dela percorreram o quarto, e quando voltaram para mim, estavam cruéis. Sabe de uma coisa? Não importa. Pode contar para quem quiser. Ninguém vai acreditar em uma órfã surda em vez de mim. Meus punhos se fecharam sob o cobertor. Fiquei olhando para ela, tão convencida, tão certa de que o mundo sempre se curvaria a seu favor, e a única coisa que senti foi vontade de rir. O que é tão engraçado? A confiança de Blair vacilou. Silas não tinha se movido o tempo inteiro. Agora, lentamente, os olhos dele encontraram os meus. Clara, o que você disse antes? Você estava falando sério? Encarei-o surpresa. Ele repetiu mais devagar. Você disse que faria a prova de novo, comigo. Os olhos dele se estreitaram. O jeito como me olhava não era amor, era fome. Sim. Ele segurou minha mão. Forte demais, rápido demais. Eu faço, refaria tudo. Não me importo com nada, contanto que esteja com você. Eu faria qualquer coisa. Puxei minha mão de volta e dei um passo para trás. A testa dele se franziu ao perceber a distância. Então, sua expressão mudou. Algo se enrolou atrás dos olhos dele, apertando, travando, como uma cobra fixando um rato. Você está fugindo de mim, Clara?
A porta se abriu com estrondo. Polícia. O primeiro policial que entrou agarrou Silas pela gola e o empurrou para trás, colocando-se entre nós. Eu estava tremendo. Não conseguia parar. Vi os policiais jogarem Silas no chão e algemarem seus pulsos. Mãos para trás. O policial balançou a cabeça. Levem ele daqui. Está preso. A boca de Blair abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Não fui eu. Vocês não podem fazer isso. As algemas se fecharam nos pulsos dela, frias, definitivas. Ela estremeceu como se o metal a tivesse queimado. Debateu-se contra o aperto do policial. Vocês não podem me prender. Meus pais vão processar vocês. Então algo calculista atravessou seu rosto. Isso vai arruinar meu histórico escolar. Vocês estão destruindo a minha vida. Os policiais nem desaceleraram. Eles a arrastaram em direção à porta. Ao passar pela minha cama, Blair bateu o quadril com força na estrutura metálica, e o olhar que lançou para mim poderia ter cortado o vidro. Isso não acabou, Clara. Juro por Deus, isso não acabou. Depois de dias trancada no apartamento, eu não podia mais me esconder. A escola nunca limpou meu nome, mas eu não tinha o luxo de ficar parada. Peguei todos os turnos que conseguia encontrar, qualquer coisa que pagasse. A prova tinha acabado. Meu futuro ainda não estava pago, e as pessoas responsáveis pela morte dos meus pais também ainda não tinham pagado pelo que fizeram. Eu estava no meio do expediente quando a mensagem do policial chegou. Silas foi solto sob fiança. Não conseguiram sustentar uma acusação direta. O caso da Blair ainda está sendo resolvido. Está uma bagunça. Fiquei olhando para a mensagem até as palavras perderem o sentido. Então, uma batida atingiu o balcão à minha frente. Olhei para cima. E lá estava ele. Aqueles olhos escuros e fixos, como algo venenoso me observando através de uma rachadura na parede. Você está trabalhando aqui? Silas inclinou a cabeça, quase divertido. Se você precisa tanto de dinheiro, era só me pedir. Eu recuei. Ele já tinha me encontrado. Balancei a cabeça, mal conseguindo fazer até isso. Os pensamentos dele voltaram a invadir minha mente, escuros, circulando, pressionando cada vez mais. Por que ela está com medo de mim? Ela não deveria ter medo de mim. Ela foi quem disse que eu era a pessoa mais importante da vida dela. A única. Então por que está olhando para mim assim? Forcei minha respiração a se estabilizar. Silas, você faz ideia de quanto custam aparelhos auditivos? Ele descartou a pergunta com um gesto, como se o valor não tivesse importância. Claro, para ele não tinha. Meu pai passou 3 meses trabalhando na construção para comprar meu primeiro par. Minha mãe economizou cada centavo que sobrava só para garantir que ainda tivéssemos comida enquanto ele fazia isso. Eu me sentia culpada até por comer na escola. Pão puro e água todos os dias, sempre tentando gastar o mínimo possível para que eles não precisassem se sacrificar ainda mais. Silas sabia de tudo. Você entende o que destruiu? Minha voz não tremia. Esses aparelhos auditivos foram a última coisa que meus pais me deram, e você os esmagou sob o seu calcanhar. O único sonho do meu pai era me ver entrar na faculdade. Você destruiu isso também. Tudo por Blair. Me diz como qualquer uma dessas coisas é justa. Eu nunca tinha falado assim com ele. Desde que me entendia por gente, Silas sempre foi meu porto seguro. A pessoa ao lado de quem eu imaginava construir uma vida. Agora, só de olhar para ele, eu sentia arrepios. O rosto dele ficou completamente vazio. Ele ergueu a mão em minha direção, mas parou no meio do caminho, como se já soubesse que eu recuaria. Clara, eu não sabia. Eu não sabia que eles significavam tanto para você. Eu só estava... Para. Mesmo que ele soubesse. E daí? Olhei direto para ele. Eu costumava achar que não conseguia entender você. Agora consigo enxergar perfeitamente. Você vive dizendo que faz tudo por mim. E então faz algo ainda pior. Você destruiu minha prova como se ela não significasse nada. Se essa é a sua forma de cuidar de alguém, eu não quero isso. A expressão dele se apagou. Silas procurou no meu rosto qualquer sinal de que eu não estivesse falando sério. Quando não encontrou nada, virou-se e foi embora como alguém que tinha esquecido para onde estava indo. Soltei o ar devagar. Me recompus e terminei meu turno. Quando anoiteceu, eu já tinha batido o ponto, passado as anotações para o próximo funcionário e me arrastado de volta para casa. Acionei o interruptor da luz. E congelei. Meu apartamento estava cheio de gente. O diretor estava lá. Um homem com quem eu mal tinha trocado palavras em 4 anos. Ao lado dele, o vice-diretor me observava como se eu fosse algo grudado na sola do sapato dele. Você é Clara? Assenti. Não confiava na minha voz. Eu já sabia por que estavam ali. Mas havia gente demais. Era a minha sala de estar. E eu estava sozinha. Então me fiz pequena. Sente-se. Sentei-me diante deles. Todos os olhares da sala pressionavam sobre mim como um peso físico. Fiquei imóvel e suportei. Antes que alguém pudesse finalmente dizer o que queria, uma batida explodiu na porta com tanta força que o chão vibrou sob meus pés. Levantei rápido. Eu atendo. Mal abri a porta, e a pessoa do outro lado desabou em cima de mim, agarrando minha camisa enquanto chorava desesperadamente. Por favor, Clara. Clara, eu estou implorando. Retire as acusações. A voz de Blair falhava a cada sílaba. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Não restava nada da garota que tinha rido na minha cara dias antes. Ela parecia destruída. Atrás de mim, a voz do diretor caiu como um martelo. Esta escola ainda está construindo sua reputação. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo. Precisamos de resultados fortes para provar que pertencemos ao topo. Preparamos uma proposta de acordo, Clara. O que for necessário para fazer isso desaparecer. Silas é o rosto desta escola. Ele teve a maior nota do estado neste ano,
e isso vai se tornar público em breve. Você não quer ser a responsável por fazer esta escola perder tudo por causa de uma rixa pessoal, quer? Frase após frase, camada após camada, cada um deles arrancando o ar dos meus pulmões. Uma rixa pessoal? Qual parte exatamente? A prova que ele destruiu? Meus aparelhos auditivos esmagados contra o asfalto? Ou o fato de terem destruído o último sonho dos meus pais? Eu me deixei cair de volta no sofá. Deixei. O diretor de um lado, o vice-diretor do outro, encurralada. Então Silas entrou. Os olhos dele percorreram meu rosto pálido, minhas mãos retorcidas no colo, e algo morreu atrás dos olhos dele. Silas, disse o diretor, fazendo um gesto. Sente-se. Um pensamento estúpido e desesperado surgiu dentro de mim. Talvez ele me salvasse. Talvez mandasse todo mundo embora. Talvez voltasse a ser a pessoa em quem eu costumava acreditar. Observei-o. A boca dele se moveu, formando palavras que nunca chegaram a ser ditas. Então ele se sentou. Bem ao meu lado. Não era um príncipe. Só um garoto que já tinha escolhido um lado. Cruzei as mãos no colo e li os lábios dele. Tenho uma entrevista amanhã. Confio que você entende o que deve dizer, e o que não deve. O diretor sustentou meu olhar por tempo demais. Dei um pequeno aceno de cabeça. Eles foram embora um por um. Missão cumprida. Peguei os papéis amassados do acordo no chão. O presente de despedida deles. E fiquei parada no meio do apartamento onde vivi a vida inteira. A foto dos meus pais ainda estava sobre a mesa. 2 rostos que nunca envelheceriam. Nada daquilo deveria ter acontecido. Nada. Silas se levantou. Clara, eu sei que o que fiz foi errado. Eu não deveria ter machucado você. Eu nunca deveria ter feito isso. Especialmente depois dos seus pais. Não respondi. Uma pessoa sozinha não conseguiria vencer uma luta dessas. Ele começou a andar de um lado para o outro, preso entre culpa, luto e raiva. Então socou a parede. Um golpe violento que fez os quadros tremerem. 1 vez. 2. O som rachando o silêncio do apartamento. Quando continuei sem responder, ele deslizou pela parede, quase desabando no chão. Levantei a cabeça. Minhas bochechas estavam molhadas. Eu nem tinha percebido quando comecei a chorar. Ele recuou. Então os pensamentos dele me atingiram. Altos, desesperados, revirando meu estômago. A culpa é toda minha, Clara Reis. Tudo. Se eu soubesse que isso destruiria você desse jeito, eu nunca teria feito aquilo. Eu juro, eu nunca teria. Abri a boca. E o que saiu me surpreendeu tanto quanto surpreendeu ele. Eu não te culpo. De que adiantaria? Mesmo que o mundo inteiro me desse o direito de odiar você. Neste quarto agora, eu não posso me dar ao luxo disso. Levantei-me e fui para o quarto sem olhar para trás. Atrás de mim, Silas abriu a boca. E fechou de novo. Fechei a porta. Então me permiti um único pensamento. Eu tinha ele. Os repórteres chegariam amanhã. A maioria escolhida a dedo pelo diretor. Se eu confessasse que trapaceei, a versão de Blair se tornaria a história oficial. Se retirasse as acusações, a internet me destruiria viva. Diriam que usei a morte dos meus pais para incriminar uma garota inocente. Eu não podia deixar isso acontecer, mas também não conseguiria vencer sozinha. Então usaria a única arma que ainda me restava, mesmo que essa arma fosse a pessoa que destruiu minha vida. O sono não vinha. Eu estava começando a cochilar tarde da noite quando uma luz surgiu por baixo da porta do meu quarto. Abri a porta de repente. A sala estava tomada por chamas. A fumaça invadiu meus pulmões, e o calor me atingiu como uma parede sólida. Cambaleei para trás, engasgando, procurando uma saída. Quem fez aquilo não tinha deixado nenhuma. Todas as saídas estavam engolidas pelo fogo. Então a porta da frente explodiu para dentro. Silas. Encharcado, com um cobertor molhado jogado sobre os ombros, ele atravessou a fumaça correndo. Agarrou minha mão e me puxou para fora do prédio. Do lado de fora, ergui os olhos. As chamas saíam pelas janelas do meu apartamento. O único lar que eu já conheci. Eu não sabia mais o que sentia. Tudo e nada ao mesmo tempo. Mas havia uma coisa que eu sabia. Eu estava cansada de ceder. Um rosto na multidão chamou minha atenção. Empurrei as pessoas e agarrei o pulso dela. Blair. Ela se soltou imediatamente, o lábio se curvando em desprezo, e se virou para ir embora. Silas segurou o braço dela antes que conseguisse dar 2 passos. A expressão dele endureceu. Seus lábios se moveram numa linha fria e tensa. Você começou aquele incêndio? Os olhos de Blair se arregalaram. Puro choque ensaiado. Eu só estava passando por aqui. Por que eu faria isso? Meu Deus, Silas. É isso que você pensa de mim? Blair se inclinou na direção dele, testando limites, usando intimidade como arma. Silas recuou quase imperceptivelmente, e a observou como se estivesse lendo letras miúdas. Mas sem provas, não havia nada que ele pudesse fazer. Então ele olhou para mim. Percebi o jeito como cerrava o maxilar. O jeito como seus olhos permaneciam no meu rosto por tempo demais, como se algo dentro dele estivesse se partindo. Na manhã seguinte, o pessoal do diretor já estava por toda parte. Membros do conselho cuidadosamente escolhidos. Câmeras amigáveis. Um palco montado até o último detalhe. Eles me colocaram diante do púlpito. O vice-diretor me encurralou antes de eu subir ao palco. Não precisamos dizer o que você deve falar lá em cima, certo? Siga o roteiro. Faça isso, e nós cuidaremos de você. Assenti. Então, passando pelas luzes, encontrei Silas parado no meio da multidão. As câmeras ajustaram o foco. Era a segunda vez que eu ficava sob aquelas luzes. Dessa vez, eu não estava com medo. Estou aqui para contar a verdade. Não a versão aprovada pela escola. A verdade de verdade. Blair, uma estudante da Crestview High, colou no exame de admissão e matou meus pais em um atropelamento. Silas, colega dela,
Ajudou a encobrir o atropelamento. Ele também destruiu meus aparelhos auditivos antes da prova para garantir que eu não pudesse fazê-la. E a administração da Crestview encobriu tudo. Eles esconderam provas, silenciaram a vítima e tentaram me subornar. A sala explodiu em caos. O diretor avançou para as câmeras. Corta a transmissão. Desliga isso agora. Ela está mentindo. Nada disso é verdade. Ele correu em direção ao púlpito, o rosto vermelho de pânico, tentando arrancar o microfone das minhas mãos. Tirem ela do palco. Agora. Fez sinais frenéticos para os seguranças da escola. Eles correram em minha direção. Silas entrou na frente. Não disse uma única palavra. Apenas assentiu discretamente para o fundo da sala. Os oficiais distritais já estavam de pé. E todos olhavam diretamente para o diretor. Depois disso, tudo virou um borrão. Gente correndo por toda parte. Policiais. Oficiais. Vozes sobrepostas. Viaturas alinhando a rua. Blair sendo colocada no banco de trás de uma delas. Então Silas segurou meu pulso e me puxou para um beco lateral antes que alguém percebesse. Os pensamentos dele estavam silenciosos. Já fazia algum tempo. Como se alguma coisa dentro dele tivesse finalmente morrido. Na escuridão estreita do beco, ele se virou para mim. Era isso que você queria, Clara? Você está feliz agora? Tínhamos um plano. Mesma escola. Mesmas aulas. Juntos todos os dias. Você prometeu isso para mim. Prometeu que nunca nos separaríamos. Ele segurou minha mão. O rosto dele se desfez, os lábios tremendo numa esperança desesperada. Eu me soltei. Quando falei, não havia nada na minha voz. Nenhum calor. Nenhuma raiva. Nada. Você quer que eu construa uma vida com a pessoa que ajudou a destruir a minha? É esse o conto de fadas que você inventou para si mesmo? Não existe mais lugar para se esconder, Silas. A cor desapareceu do rosto dele. Ele me encarou como se eu tivesse me tornado alguém que não reconhecia. Quase dava para ver o pânico se espalhando dentro dele, como uma rachadura atravessando o vidro, aumentando a cada batida do coração. A expressão dele se contorceu. Eu dei um passo para trás. Uniformes azuis inundaram o beco atrás de mim. Eu tinha compartilhado minha localização no instante em que ele me puxou para lá. Algumas pessoas não merecem perdão. Ele era uma delas. Acabou. Os policiais passaram por mim e seguraram os braços dele. Os pensamentos de Silas atravessaram minha mente uma última vez. Pela primeira vez. Eu não senti nada. Virei as costas e caminhei em direção à luz. O mundo estava silencioso. E pela primeira vez, eu não precisava mais ter medo desse silêncio. Fim, que Deus te abençoe.